Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A partir de agora entra no ar o programa Missões em Foco, pela rede Semadema, uma conexão de canais de redes sociais que conectará você às missões. E no programa de hoje nós teremos a participação do pastor Gilberto de Jesus. Ele, com experiência missionária no contexto internacional, vai trazer a reflexão bíblica deste sábado. Receberemos também o pastor Mateus Jucá com as notícias do campo missionário e hoje, direto de Lagoa do Caminho, no sertão maranhense. Teremos a participação no quadro Entrevista Missionária dos pastores Antônio José, pastor presidente da AD em Fortaleza, Ceará, também do pastor Raimundo Nonato Salles, e o tema Nordeste para Cristo 2020. A missionária Yala Diniz nos trará os pedidos de oração do campo missionário para junto clamarmos a Deus na nossa rede de oração por missões do Maranhão. Tudo isso no programa deste sábado, que a partir de agora está no ar com você para lhe conectar às missões. E eu quero convidar você que está em nossa sintonia, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva hoje, para que nós possamos chegar aí ao nosso segundo 1000, não é? O Alexandre Garcia está chegando ao segundo 1.000.000, nós ainda estamos chegando ao segundo 1000. Portanto, dê o seu like aí para receber as nossas notificações. Também, você que ainda não nos segue no nosso canal no Facebook, na nossa página no Facebook, na nossa página no Instagram, nos siga e receba aí as notícias de primeira mão. E agora nós vamos estar com você no nosso chat, entre um quadro e outro, eu e a minha equipe vamos estar aí interagindo com você, não é? Lhe inteirando melhor das notícias missionárias, cumprimentando a todos que vão estar com a gente aí ao vivo acompanhando esta programação. Deus abençoe sua vida, fique em nossa companhia, pois este programa foi preparado carinhosamente para a sua edificação espiritual e para o despertamento da sua vocação missionária, da sua consciência missionária. E agora nós vamos receber no quadro Reflexão Bíblica o indigno pastor Gilberto de Jesus, ele que é tesoureiro da Semadema e vem do campo missionário internacional com experiência em Moçambique, no continente africano. Pastor Gilberto, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Missões em Foco deste sábado e a partir de agora com você a reflexão bíblica missionária. Muito bem, pastor Francisco, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para esta pequena reflexão e para nós é um grande prazer podermos compartilhar a palavra do Senhor neste momento. E nós queremos refletir neste dia sobre o Evangelho e a missão integral da igreja. Portanto, queremos ler a palavra do Senhor que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que nos diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Bem, meus amados irmãos, meus amados amigos que estão a ouvir esta meditação, esta reflexão neste momento. Quando falamos do Evangelho e o Evangelho integral, nós estamos falando acerca do Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus trouxe para nós, para que nós pudéssemos não somente ter acesso a Ele, viver Ele, mas também podermos compartilhar este Evangelho a todos quantos pudessem, né, ter a devida oportunidade. Olhem bem, queridos, mas este Evangelho, na verdade, ele é um Evangelho que atesta santidade, amor, pureza, dignidade, verdade, honestidade,
é um evangelho que traz para nós uma convicção do caráter de Deus para todos nós. Quando Paulo ele está falando, quando ele se refere aqui no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, ele está, na verdade, fazendo uma exortação da perseverança, né, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Logo, nós precisamos entender que este evangelho, ele é um evangelho que veio para alcançar o homem na sua totalidade, né, no seu todo. Nós sabemos que o evangelho, ele não trata apenas da nossa alma, do nosso espírito, mas ele trata também do nosso corpo. Ele trata do homem como um ser completo, um ser total, não apenas alguma área do homem, né? Como o caso, a área espiritual. E nós vemos que Deus, ele quer alcançar o homem na sua totalidade. Mas para isso é necessário que nós tenhamos esta visão, que a nossa visão ela não fique atrelada única e exclusivamente apenas na questão espiritual, pois a questão social, o homem como ser tricótomo, sendo constituído de espírito, alma e corpo, ele tem, além das necessidades espirituais, ele tem as necessidades materiais, as suas necessidades sociais. E para isso é necessário que nós entendamos dentro deste evangelho integral, pois Deus quer alcançar o homem na sua totalidade. Nós vemos que Paulo, em Romanos, ele diz que falaria, né, aos irmãos, ministraria aos irmãos, se referindo exclusivamente a esse lado social do homem, essa necessidade, as necessidades do homem, não apenas espirituais, mas também sociais. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6, nós vemos quando os apóstolos reunidos ali, eles foram questionados acerca das viúvas, eles resolveram atender este lado social, né, do homem. Então, escolheram algumas pessoas, 7 varões, né, para atender a essa necessidade. Mas uma das coisas interessantes e importantes dentro desse contexto é que essas pessoas não foram qualquer pessoas, foram pessoas que teriam que ser honestas, homens de boa reputação e homens cheios do Espírito Santo. Para que nós anunciemos este evangelho integral, se faz necessário essas características na nossa vida. Nós precisamos ser honestos, nós precisamos ter boa reputação, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Somente com estas qualidades que refletem a imagem de Deus em nós, nós podemos realmente anunciar o evangelho integral. Podemos viver o evangelho integral. E nós sabemos que precisamos alcançar não somente o nosso estado, mas também o nosso Brasil e o mundo, pois a ordem é para que nós alcancemos o mundo inteiro. É bem verdade que não está se referindo, não está dizendo que eu exclusivamente, somente eu tenho que alcançar o mundo inteiro, mas está se referindo a um todo, como a igreja. A igreja precisa alcançar o mundo inteiro. E para isso nós precisamos investir, para isso nós precisamos contribuir, para isso nós devemos fazer alguma coisa que venha beneficiar, que venha alcançar estas pessoas. E tudo quanto Deus tem, Ele tem colocado nas nossas mãos para que nós possamos investir, para que nós possamos colocar à disposição do seu reino, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado e as pessoas possam ser alcançadas com este evangelho integral que muda, que transforma, que regenera completamente a vida do ser humano, que o torna uma nova criatura, que o constitui filho de Deus. Portanto, se faz necessário que nós anunciemos este evangelho integral, que nós preguemos este evangelho integral. O evangelho é uma mensagem divina,
não é uma mensagem humana, é uma mensagem divina, embora seja transmitida pelo o ser humano, mas ele é uma mensagem divina que alcança o homem na sua integralidade, espírito, alma e corpo. Portanto, faça o seu melhor, seja um investidor, olhe para o reino de Deus como um todo e invista aquilo que Deus tem colocado nas suas vidas em prol deste evangelho. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe incentivo a fazer isso, pois o melhor retorno que nós podemos ter daquilo que nós temos e investimos é no reino de Deus. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu grande e infinito amor. Amém. Acabamos de ouvir a ministração da Palavra de Deus, a nossa reflexão bíblica missionária, né, com o pastor Gilberto de Jesus. Louvamos a Deus pela vida deste companheiro e, com certeza, essa palavra edificou os nossos corações, né? E nós agora vamos para o campo missionário. Pastor Mateus Jucá vai trazer-nos agora as notícias do campo missionário. Hoje uma entrevista muito legal aí, direto do campo missionário, em Lagoa do Caminho. Você não pode perder essa entrevista, trazendo aí as informações desse campo missionário muito importante no sertão maranhense. Pastor Mateus Jucá, seja bem-vindo, traga-nos as boas novas do campo missionário. A paz do Senhor, pastor Francisco de Assis, a paz do Senhor a todo o povo de Deus que ama a obra missionária. Pela graça do Senhor, estamos aqui em mais um programa Missões em Foco pela nossa rede Semadema. E no quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, gostaríamos de começar fazendo uma pergunta a todo o povo de Deus que está conosco. Você conhece a obra que a Assembleia de Deus do Maranhão está realizando no campo missionário através da nossa Secretaria de Missões? Vez por outra, infelizmente, a gente ouve críticas de alguns irmãos, questionamentos que não sabem o que a Assembleia de Deus do Maranhão está fazendo em termos de missões. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos sofrem pelo desconhecimento do que a nossa igreja está fazendo no campo missionário. Mas queira saber, a nossa igreja é uma igreja missionária, tem uma secretaria de missões atuante, que está fazendo com amor e com responsabilidade a obra que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. Continue conosco, assista aos nossos programas todos os sábados a partir das 19 horas e tome conhecimento do que Deus está fazendo através da Assembleia de Deus do Maranhão, da nossa Secretaria de Missões, em prol da salvação das almas. O quadro de hoje nos trará um belo exemplo da atuação missionária da nossa Secretaria de Missões. O irmão Anderson Cavalcante, nosso companheiro da Semadema, foi até o campo missionário de Lagoa do Caminho, lá no município de Parnarama, região sertaneja do nosso estado, conversar com o homem de Deus, irmão Jailson, pastor missionário, que juntamente com a sua família estão ali cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço o campo missionário de Lagoa do Caminho, é um lugar muito desafiador, mas graças a Deus o Senhor tem usado famílias missionárias para levar o Evangelho do Senhor até aquela localidade. Que permaneça conosco, irmão Anderson Cavalcante, nos traga as boas notícias do que Deus está fazendo aí em Lagoa do Caminho, através do pastor Jailson e da sua família. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse momento, na área missionária de Lagoa do Caminho, na companhia do nosso querido pastor Jailson, que é o pastor que preside esse campo, recém-chegado aqui nessa região, mas já com alguma coisa para nos contar sobre os desafios, sobre as barreiras a serem enfrentadas aqui nessa região. É uma área missionária da nossa Semadema, da Secretaria de Missões da nossa Convenção Estadual, e nós estamos aqui para um bate-papo com o nosso querido pastor, para conhecer um pouco mais sobre ele, conhecer um pouco mais sobre esse campo, sobre as realidades da obra missionária
para que você que é mantenedor da obra, você que é um apaixonado pela obra missionária, você que é um investidor em missões, possa saber para onde a sua oferta está sendo canalizada, o que está sendo feito no nosso estado e conhecer um pouquinho mais da realidade e dos desafios missionários que nós encontramos no estado do Maranhão. E a sua palavra de saudação aos nossos irmãos que nos assistem nesse exato momento. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que para mim é uma alegria estar recebendo o irmão Anderson, que está representando a equipe da Semadema, Secretaria de Missões do estado do Maranhão, na pessoa do pastor Francisco de Assis. Muito bem, pastor Jailson, para nós é uma satisfação lhe conhecer, estar aqui nesse povoado, nessa região. A área missionária de Lagoa do Caminho, para quem não conhece, nós estamos aqui próximos ao povoado Assoviante, que era a antiga sede desse campo, né? E que foi desmembrado e transformado numa área missionária. Estamos aqui a mais ou menos uns 20 quilômetros da BR, né? A BR que vai de Presidente Dutra até o povoado Baú, e de lá segue para Caxias, para Timon, enfim. E nós estamos aqui nessa região e conhecendo um pouco aqui da realidade desse campo e também tentando conhecer um pouco mais de perto aqui o nosso querido pastor Jailson. Pastor Jailson, certamente os nossos irmãos que nos assistem têm muita curiosidade de saber da história, da trajetória, né, como que a pessoa chegou até esse momento, né? A gente sabe que missões, ninguém cai de paraquedas em missões. Missões a gente constrói uma trajetória, né? E o pastor Jailson não é diferente. Ele tem a sua história, tem a sua trajetória e já passou por vários lugares pregando a palavra de Deus. Conte um pouquinho para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem nesse momento, um pouco da sua trajetória, do seu perfil e de quem é o pastor Jailson. Pois bem, eu sou da cidade de Lagoa do Mato. Lagoa do Mato é a minha terra natal. E lá aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Com 8 dias de crente, eu preguei a primeira mensagem da palavra de Deus. E após ter casado com a missionária Fabiana, minha esposa, nós assumimos uma congregação que fica localizada no bairro Society, em Lagoa do Mato. E também assumimos alguns povoados para estar evangelizando, pregando a palavra de Deus. De lá nós fomos enviados já pela Semadema, Secretaria de Missões, e pelo pastor João Felipe, que era o atual pastor de Lagoa do Mato, para a área missionária de São Raimundo, que é conhecido entre os irmãos lá como Poço Feliz. O nosso culto de posse lá foi no ar livre, visto que não tinha congregação, não tinha igreja. Os irmãos haviam derrubado uma casa de taipo, que era onde os irmãos se congregavam, para construir de tijolos a igreja. E ainda não estava construída, estava feito apenas o baldrame, então nosso culto de posse foi em ar livre. E nós, pela graça de Deus, passamos 1 ano e 5 meses lá, mas nós, ao sairmos, deixamos uma igreja de 7 de largura por 16 de comprimento, e os irmãos glorificando, bastante cadeiras, ventiladores, toda importada, rebocada por dentro, e uma quantidade de crente de aproximadamente 75 irmãos. De lá nós fomos acompanhando o pastor João Felipe da Silva para a cidade de Brejo de Areia. E fomos trabalhar em um povoado chamado Brejo Novo, também inicialmente mantido pela Semadema, Secretaria de Missões do Estado do Maranhão. Passamos lá 1 ano e 8 meses, encontramos 12 crentes, saímos deixando 45 crentes naquele povoado. E lá nós fomos trabalhar como missionário em uma área missionária da Semadema, no povoado de Ilha das Canárias. Fica localizado no delta do Parnaíba, é uma ilha localizado no delta do Parnaíba, que são formados de 6 povoados. E lá passamos 3 anos e 3 meses. Foi lá onde nós ingressamos no Santo Ministério, também mantido pela Secretaria de Missões e em cooperação com o pastor João Felipe da Silva. E de lá nós viemos para cá, para a Lagoa do Caminho. Estamos aqui já há 5 meses. Maravilha. A gente pode perceber pelo seu relato, pastor Jailson, que o senhor é um obreiro que já tem uma trajetória, uma história, uma larga experiência, inclusive
de campos com perfis diferenciados, né, trabalhando desde regiões aí de sertão até regiões litorâneas, como o seu último campo de trabalho, que foi Ilhas Canárias, que é uma região do Delta do Parnaíba, e isso certamente lhe traz uma bagagem já de experiências, né, que permite que o senhor esteja onde está e continue fazendo o que está fazendo. Mas a gente sabe que cada campo de trabalho traz uma experiência nova, uma experiência diferenciada. Cada campo de trabalho traz novos desafios. Eu tenho certeza que na sua chegada aqui em Lagoa do Caminho, certamente o senhor teve uma experiência impactante, porque cada lugar que a gente chega realmente nos impacta com as suas carências, com as suas necessidades. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi a sua chegada aqui ao campo de Lagoa do Caminho há 5 meses atrás. Pois bem, chegamos aqui no povoado Lagoa do Caminho. Nós fomos impactados com a região, visto que a dificuldade para se chegar até aqui é muito grande, como o irmão Anderson já relatou. E ao chegarmos aqui encontramos uma realidade muito grande na carência com relação à pregação do Evangelho, certo? E nós, ao chegarmos aqui, percebemos essa carência e logo fizemos algumas reuniões com os irmãos para tentarmos avançar com a evangelização nesta área missionária da Semadema. Muito bem. Pastor Jailson, Lagoa do Caminho é uma área missionária. São quantos povoados hoje que compõem ou que formam essa área, ou que estão aqui nas adjacências de Lagoa do Caminho? A área de Lagoa do Caminho são 7 povoados. São Lagoa do Caminho, Cantinho, Bom Jesus, Carreira d'Água, Paluís, Zinga e Lagoa do Mato. Muito bem, são 7 povoados que formam essa área missionária. Então, os irmãos que nos assistem nesse momento já começam a ter uma ideia, a dimensão do gigantismo do trabalho que se faz em missões. Muitos pastores, como é o caso do pastor Jailson, têm não apenas 1 ou 2, mas vários. Nós temos pastores que estão em áreas missionárias com 10, 12, 15, 20, às vezes 30 povoados sob a sua responsabilidade. Por essa razão, missões é algo desafiador, porque imagine você ter que se desdobrar para dar assistência a essas pessoas que moram em várias localidades ao seu redor e que estão igualmente carentes, precisando ouvir a palavra de Deus. Pastor Jailson, qual é a situação hoje? A gente sabe que o senhor está com pouquíssimo tempo ainda em Lagoa do Caminho, chegou numa época difícil, além da dificuldade que o próprio campo já traz, né? Também a dificuldade do inverno, a região ela sofre muito com as chuvas, as estradas são muito castigadas. Além disso, a situação da pandemia, que acabou praticamente paralisando os trabalhos da igreja de um modo em geral. Mas nos fale um pouco sobre a situação, o panorama hoje dessa área. Como está, quantos povoados têm trabalho, quantos povoados ainda não foram alcançados. Passe para nossos irmãos hoje o panorama do campo aqui de Lagoa do Caminho. Pois bem, nós chegamos há 5 meses, como já foi relatado, em uma época de inverno e no período da pandemia. Chegamos aqui a pé, no sentido de que não tínhamos transporte para percorrer todo este campo. Mas graças a Deus o povoado, a área missionária de Lagoa do Caminho, foi abençoada por uma moto Bros que a Semadema doou para esta área. E assim que o transporte chegou, nós começamos a andar no campo. E foi aonde o inverno apertou e a crise da pandemia também apertou. E nós ficamos na questão de programar o alcance desses povoados. Visto que são povoados, alguns são perto, mas outros distante, e a dificuldade da estrada e também o período de inverno. Muito bem. A gente vê, por esse relato do pastor Jailson, quanta dificuldade a gente tem hoje para se fazer missões. Quando a gente fala em missões, a gente não está falando somente nas pessoas em si que precisam ouvir o Evangelho, mas estamos falando principalmente nos desafios que nós precisamos transpor para chegarmos até essas pessoas. Porque a gente vê na Bíblia, pastor Jailson, a ordem de Cristo é a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho.
Não é o pecador se virar para vir até a gente. Sim. É nós que precisamos ir até onde ele está. E é aí que está o grande desafio, porque o pecador muitas vezes está em lugares que a gente fica, né, e tem que enfrentar uma dificuldade tremenda para chegar onde ele está, né? E para poder levar a mensagem que salva, transforma, liberta o pecador. E a gente entende, sabe que isso realmente é um grande desafio hoje para o campo missionário. Olhando hoje, pastor Jailson, para essa área missionária, quais são as suas perspectivas? O que o senhor espera? Quais são os projetos que o senhor tem em mente para essa área? Os trabalhos que o senhor pretende realizar? Fale um pouco aí do que está em mente do senhor fazer aqui nesse campo nos próximos meses ou anos, ou pelo tempo que o Senhor nosso Deus permitir que o senhor fique aqui nessa região servindo a Ele. Sim, olha, nós queremos relatar que o povoado Lagoa do Caminho, ela podemos dizer assim que ela é terra de dono. Existe um dono desta terra e devido a isto, existe também algumas limitações na questão do avanço do Evangelho, falando no sentido de construção. Nós temos projetos para rebocar a igreja, ajeitar a igreja de taipo. Queríamos nós construir de tijolo, porém, isso até o momento não é possível, visto que os donos, os senhores da terra, não permitem. Nós temos também o projeto de construir a casa pastoral de adobo e cobrir de palha, porque também não pode cobrir de telha. Tá, ok? Nós temos o projeto de avançarmos nos povoados, dirigindo cultos, fazendo cruzadas, evangelismo em massa, alcançando todos esses povoados com a pregação do evangelho, fazendo cultos, cruzadas e evangelismo em todos eles. Muito bem. Pastor Jailson, em relação ao povoado Lagoa do Caminho, como tem sido a recepção do povo em relação à sua chegada? O que o senhor já sentiu em relação ao comportamento das pessoas no tocante ao Evangelho? O senhor nota que há muita resistência aqui, ou as pessoas dão uma certa abertura para que a gente possa chegar até elas com a palavra? Que a gente sabe que há perfis diferentes, há lugares em que as pessoas são bem mais receptivas ao Evangelho, há lugares que as pessoas são muito mais fechadas. Como é o perfil hoje das pessoas nesse pouco tempo de convivência que o senhor tem com essa comunidade, o que o senhor tem visto em relação a esse assunto? Aqui o povoado, esta área, é uma área muito receptiva. Eles têm nos recebido muito bem. Quando vamos evangelizar, eles nos recebem, não rejeitam a palavra. Quando a gente fala em fazer um culto nos seus lares, eles também aceitam, permitem. A dificuldade que a gente encontra é porque há a questão de uma certa resistência no sentido de que eles são muito voltados para o catolicismo. Entendi. Porém, na questão de receber o evangelho, de se pregar a palavra, eles recebem. Todos os povoados que a gente já foram aqui, eles têm recebido a gente muito bem. Permite a gente dirigir cultos. E a nossa expectativa é que o Evangelho será pregado em toda esta região e muitas almas aceitarão a Jesus. Glória a Deus por isso. Hoje nessa região nós temos templo somente aqui em Lagoa do Caminho, ou algum dos outros povoados já tem algum local de reunião? Somente aqui no povoado Lagoa do Caminho. Os outros povoados já tem algum crente? Como é que está a situação? Nós temos crente em um povoado chamado Lagoa do Mato. Temos crente também no povoado chamado Carreira d'Água e crente também no povoado chamado Zinga. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo muito agradável, pastor Jailson, a sua palavra aos nossos irmãos de incentivo para seguirem firmes conosco nessa parceria, nos ajudando em oração e contribuição financeira para a obra missionária no estado do Maranhão. Nós queremos inicialmente dizer que o trabalho missionário no estado do Maranhão tem sido uma bênção, sendo movimentado ou mobilizado pela mobilização missionária que é feita uma vez por ano, como o irmão Anderson falou. E queremos dizer a todos os contribuintes que esta mobilização missionária tem alcançado muitas famílias, que se não fosse esta mobilização missionária jamais seriam alcançadas. Pessoas que estão em depressão, mesmo neste período de pandemia que você está enfrentando, você pode estar contribuindo, pois muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, crises na família, depressão, estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. Os missionários que estão nesses campos
conta com a sua contribuição. Deus conta com você. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e multiplica esta semente. Deus lhe abençoará de forma especial. Lembre que muitas vidas dependem da sua contribuição, depende dos missionários estarem falando do amor de Deus. O Senhor nosso Deus conta com você, conta com todos nós para que o Evangelho avance na terra e muitas almas sejam alcançadas. Aleluia. Pessoas drogadas, tive experiência de pessoas drogadas que foram alcançadas pela pregação do Evangelho, e essa pessoa dizia que se não fosse aquele momento que nós se encontramos com ele, pregamos a palavra, ele teria se perdido, ele não teria como estar vivo até hoje. E hoje ele está alegre, feliz, dando glória a Deus. Aleluia. E agradecido por este projeto da Semadema, esta mobilização missionária, aos contribuintes que têm contribuído com amor para a obra de Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Com essa palavra abençoada de incentivo para você que é um contribuinte, para você que é um apaixonado por missões e principalmente para você que ainda não faz parte desse rol daqueles que estão envolvidos diretamente na expansão do reino de Deus aqui na terra. Que Deus possa tocar no seu coração e que você possa se unir a nós nesse grande projeto e que você faça desse dia um marco na sua história, o dia em que você passou a fazer parte da fileira, das fileiras daqueles que estão contribuindo para que o nome do Senhor nosso Deus seja conhecido e glorificado em toda a terra. Eu quero, pastor Jailson, agradecer a sua receptividade, a gentileza de receber aqui essa equipe representando a Secretaria de Missões da nossa convenção para esse bate-papo gostoso, agradável que nós tivemos aqui. A vontade era de continuar conversando mais. Queremos agradecer ao pastor Antônio Jó, sempre nos acompanhando aqui na nossa trajetória. Deus abençoe você. Obrigado, pastor Jailson. E vamos em frente em nome de Jesus. Pastor Francisco de Assis, esse foi o quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário. Agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de noticiar ao povo de Deus os grandes feitos, a grande obra que o Senhor está fazendo através da nossa igreja, através da nossa Secretaria de Missões, das muitas famílias de missionários que deixaram tudo para abraçar e para atender o ID do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que esse programa, que essas notícias tenham o poder, operem o milagre de mobilizar, de despertar o interesse do povo de Deus pela obra missionária, que a nossa igreja se torne a cada dia mais uma igreja essencialmente missionária e que o reino de Deus possa ganhar muito com isso. A paz do Senhor a todos, continue conosco no programa de hoje e todos os sábados a partir das 19 horas, programa Missões em Foco, você conectado às missões, você conectado ao que o Senhor tem a fazer através da nossa vida, do que Ele tem feito no campo missionário. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia conosco neste programa missionário. Meus amados irmãos, aí acompanhamos, as notícias do campo missionário com o pastor Mateus Jucá, trazendo-nos as informações direto aí do campo com o missionário Anderson. Deus abençoe, meus amados, e a gente fica aí acompanhando, o andamento do trabalho direto do campo missionário. E agora nós vamos receber no quadro Entrevista Missionária o pastor Antônio José, presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará, uma grande igreja na capital cearense. Ele que é um dos entusiastas do projeto Nordeste para Cristo, participou da reunião de fundação, e Fortaleza vem sendo uma igreja destaque na mobilização missionária, na mobilização evangelística Nordeste para Cristo, com grandes trabalhos a cada ano. Então, para nós é uma alegria receber o pastor Antônio José no nosso programa. E também vamos receber o pastor Salles, da AD em Anajatuba, aqui no Maranhão, ele que é o presidente do Comitê Estratégico do Projeto Nordeste para Cristo, aqui no Maranhão. Então, pastor Antônio José, seja bem-vindo ao programa Missões em Foco deste sábado. E eu gostaria de dizer,
da minha alegria de lhe receber hoje no programa Missões em Foco para este quadro tão importante, visto que você é um dos membros fundador do Nordeste para Cristo. E eu queria conversar com você exatamente sobre o surgimento, é a nossa primeira pergunta, o surgimento do Nordeste para Cristo. Como surgiu o projeto Nordeste para Cristo? Pastor Antônio José, com você. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos. Sou o pastor Antônio José, aqui da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Fortaleza. Meus irmãos, que maravilha poder participar deste encontro. E respondendo a pergunta, falar um pouco sobre como surgiu aqui o nosso projeto Nordeste para Cristo. Eu, amados, acho que posso dizer como o apóstolo Paulo, os anos vão passando, mas a minha alegria é poder dizer-vos que eu estava no primeiro Fórum de Missões do Nordeste, realizado aqui em Fortaleza, e tive o privilégio, ainda como pastor da região centro-sul do estado, vir convidado para transmitir uma palavra naquele fórum. Foi um momento assim único e que nos encheu de muita alegria e expectativas em relação à evangelização e à obra de missões do Nordeste. E daquele primeiro fórum surgiu ainda mais no meu coração o amor e o entusiasmo pela obra missionária. Não somente as missões locais, regionais, mas também a missão transcultural. E os anos passaram-se, e quando estávamos participando no 10º Fórum de Missões, eu como, parece que o único pastor presidente de igreja que estava presente, juntamente com os amados líderes de missões do Nordeste, realizado aqui em Fortaleza, eu compartilhei um pouco sobre as iniciativas da Igreja de Fortaleza e que nós estávamos realizando uma programação missionária, por que não dizer, chamado Fortaleza para Cristo. E falei um pouco sobre esse projeto Fortaleza para Cristo e todos os irmãos que ali estavam ficaram bastante empolgados com aquela iniciativa. E daí, no próximo Fórum de Missões, no encontro lá em João Pessoa, nós levamos essa proposta de fazermos, por que não fazermos então Nordeste para Cristo? E naquela reunião foi assim algo muito maravilhoso, especial, o entusiasmo de todos. Naquela reunião já surge a programação que envolvia o devocionário, um tempo de oração com as igrejas e orando por missões, o despertamento missionário. E assim surgiu o Nordeste para Cristo, que hoje é uma realidade. Eu tenho o prazer e a alegria de poder compartilhar convosco que essa iniciativa maravilhosa que surgiu de um projeto local, hoje é um projeto que já voou bem alto e outras regiões do país estão se espelhando para fazer também o mesmo. Então, o Nordeste para Cristo é de uma importância fundamental para a evangelização, a divulgação da obra missionária e também para abençoar a Igreja do Senhor Jesus. É isso que eu tenho assim com mais forte do início, como surgiu o projeto Nordeste para Cristo. Deus os abençoe. Muito bem, e agora nós vamos receber o nosso segundo entrevistado da noite, o pastor Salles, né? Ele que é presidente do Comitê Estratégico do Projeto Nordeste para Cristo. Pastor Salles, a paz do Senhor, seja bem-vindo, né, ao nosso Missões em Foco deste sábado. E nós vamos começar aqui a nossa entrevista contigo. Como você tomou conhecimento do Projeto Nordeste para Cristo? Em que ocasião você teve aí o primeiro contato, né? E como foi para você esse primeiro contato com o Nordeste para Cristo? Pastor Francisco, nosso secretário executivo da nossa Semadema, nosso presidente do Fórum de Missões do Nordeste, a paz do Senhor. Nós conhecemos o Nordeste para Cristo, pastor Francisco, através das nossas reuniões de promotoria. Foi lá onde nós conhecemos essa visão maravilhosa, esse trabalho espetacular que o Fórum
de Nordeste para Cristo realiza. Então foi lá que nós tivemos o conhecimento desse projeto maravilhoso. Pastor Antônio José, você vem acompanhando o projeto Nordeste para Cristo desde o princípio e você tem visto a grandeza desse trabalho. Qual a importância de um projeto como esse para a região Nordeste, tanto no aspecto externo para com o mundo, como no aspecto interno para com a própria igreja, visto que é uma mobilização de oração, jejum e de evangelização? Ou seja, a igreja se movimenta, se mobiliza. Então isso tem uma importância muito grande também para a vida da igreja. Como o senhor analisa esse contexto? E a importância, meus irmãos, ela, na verdade, ela só pode ser aquilatada mesmo na sua essência na eternidade. E nós não temos nem dúvidas a respeito disto. Pelo fato de que a importância é mesmo a proclamação da palavra, como isso repercute na sociedade, como isso repercute lá no campo, no vale, nos mais diferentes rincões aonde a palavra do Senhor chega. Então, quando chega o dia do Nordeste para Cristo, toda a expectativa, a mobilização da igreja em oração, em jejum, e essa importância, ela é especialmente gloriosa, porque o Nordeste é uma região muito carente. Nós sabemos que ainda temos índices muito negativos em termos da implantação de igrejas, da presença evangélica. O Nordeste para Cristo surge como uma espécie de despertamento, como uma espécie de trombeta de Deus que toca em Sião, desde as capitais, onde a igreja se mobiliza num grande esforço evangelístico, crianças, jovens, adultos, a igreja cede as congregações, em programação especialmente linda, maravilhosa. O povo de Deus é tomado de uma empolgação santa e sai às ruas, nas rodoviárias, nos sinais de trânsito, nos aeroportos, e é algo tão maravilhoso, porque há toda uma programação, todo um preparo, mas esse impacto não é somente evangelístico. A programação que leva a palavra de Deus, que faz aquele impacto naquele dia específico, mas essa programação, ela toca profundamente a igreja do Senhor, despertando o hábito devocional, despertando não somente o hábito devocional através da leitura do nosso devocionário, como também do encontro fraterno dos irmãos, orando, buscando a Deus, e não somente o tempo de oração e de jejum, mas isso traz um impacto para a igreja do Senhor, por ver que é também uma realidade premente nós irmos ao encontro das almas perdidas. Então, a minha expectativa, ela é muito grande, e a importância do projeto, ela é impressionantemente gloriosa, porque nós temos nos esforçado. É um esforço coletivo da igreja, do povo de Deus, dos líderes. Qual a minha expectativa, né? De continuarmos nessa jornada maravilhosa. Muito bem. Pastor Salles, nos fale um pouco sobre o trabalho do Comitê Estratégico do Projeto Nordeste para Cristo aqui no Maranhão, comitê este que é presidido por você, e quais as expectativas para o Nordeste para Cristo desse ano? Falar do Comitê Estratégico no nosso estado, e quero aqui apresentar os nossos membros: pastor Salles, que vos fala, pastor Hermilton, pastor Anderson, né? Daqui um dia já vai estar aí na militância, e também pastor Wendel Eliezer. São homens de Deus, essa equipe maravilhosa que Deus nos deu a graça de estarmos juntos, realizando esse trabalho maravilhoso. O trabalho do comitê no ano passado foi de muita significância. O comitê conseguiu avançar. O comitê ele alcançou várias lideranças, vários presidentes de campo, várias promotorias também, e dando uma palavra sobre nossas promotorias, eles fizeram um papel importante
Eles tiveram um papel importante na nossa divulgação do projeto e aliados ao comitê, os nossos promotores foram maravilhosos. Eles alcançaram o campus antes não alcançado, envolveram liderança antes não envolvidas, envolveram igreja que antes não era envolvido. Foi maravilhoso. Temos pastores aí já bastante tempo na nossa convenção, nossos anciãos, nossas referências, e abraçaram a visão do projeto Nordeste para Cristo, e isso deu um know-how maior ao nosso trabalho, ao trabalho da promotoria. E eu louvo a Deus pela vida da nossa equipe, pela vida dos nossos promotores, nas suas promotorias, nosso secretário de missões, os pastores, presidente de campo que abraçaram a visão, e tudo isso, pastor Francisco, fez com que nós tivéssemos um sucesso maravilhoso no ano passado. A edição Nordeste para Cristo esse ano, o trabalho continua, juntamente com as lideranças, embora que essa pandemia, ela veio quase paralisar, mas não paralisou, a igreja continua avançando, a promotoria com certeza, nesse momento de crise, ela continua tendo Cristo como nosso cabeça, o Espírito Santo, o nosso maior promotor, que vai estar na frente agindo, e a promotoria está trabalhando, já estamos estudando já o meio de nós alcançarmos o maior número de líderes para fazermos uma grande colheita esse ano. Então, nossa palavra, através do comitê estratégico, é que nós estaremos correndo, ampliando a visão, alcançando mais campos e líderes e igrejas, e com certeza esse ano, pastor Francisco, nós teremos um ano de muita surpresa, porque o maior missionário, que é Jesus, ele vai estar na frente da obra. Quero também aqui louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno, um exímio missionário. Não somente a ele, mas a nossa mesa diretora. Nós estamos de parabéns, nós temos uma mesa diretora de nossos vice-presidentes, toda a mesa. É uma visão que eles vivem. Nós não falamos de missões somente, nós vivemos missões no Maranhão. Maranhão é uma potência missionária. A Igreja Assembleia de Deus é uma potência missionária. Os nossos irmãos amam fazer a obra missionária. Para onde você vai, você vê crente nas ruas fazendo a obra de Deus, nos seus simpósios, nos seus fóruns, nos seus congressos de missões. Quer dizer, missão hoje, pastor Francisco, está não só no coração de Deus, mas no coração da Igreja maranhense. Parabéns aos nossos pastores da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão, que abraçaram o projeto Nordeste para Cristo. E esse ano, a nossa missão é maior, é alcançarmos muito mais. Que Deus abençoe e que possamos estarmos juntos nessa grande e maravilhosa colheita para o reino de Deus. A paz do Senhor. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Pastor Antônio José, qual a sua expectativa e que palavra de incentivo você deixa aí para os nossos líderes de igreja e convenções e para a igreja em geral com relação ao Nordeste para Cristo 2020, considerando que vivemos aí esse tempo de pandemia e certamente a gente precisa se reinventar, mas que palavra de incentivo você deixa para a igreja com relação ao Nordeste para Cristo desse ano? A minha expectativa é que o projeto continue com novas iniciativas. A minha expectativa é que o projeto consiga aglutinar em torno dele não somente os líderes da obra missionária do Nordeste, que são homens que têm um coração na obra do Senhor. Eu tenho visto como vocês, meus irmãos da liderança, pastor Francisco e todos os demais líderes de missões do Nordeste, todos são homens que têm um amor que transborda nas palavras. E eu, sem nenhuma lisonja, eu quero dizer, como pastor de igreja, como vocês também são, que vocês deixam transparecer isso no semblante de vocês. Vocês falam com missão, falam com amor, falam com gosto, falam com entusiasmo, falam como que transbordando de expectativa. E a minha expectativa é que o Fórum de Missões do Nordeste, é que o Nordeste para Cristo possa mobilizar
os nossos líderes, pastores de igrejas nas capitais, como eu acredito que eles têm cooperado, porque sem a cooperação deles é impossível o Nordeste para Cristo acontecer. Mas uma maior integração dos pastores das igrejas, das convenções. A minha expectativa é que nesse tempo de pandemia que assolou toda a nação, a igreja do Senhor possa continuar firme e atuante, porque em meio à crise, ao caos, surge também as oportunidades. É uma oportunidade de nós utilizarmos outras ferramentas, utilizarmos a plataforma virtual como instrumento útil para a proclamação do Evangelho do Senhor. O Nordeste para Cristo está chegando e ainda há tantas restrições no protocolo que precisam ser obedecidas, e como nós iremos fazer, certamente que a Igreja do Senhor encontrará um modelo novo, encontrará métodos oportunos, eficazes, úteis e que poderão ser utilizados. E daí entra a questão da oração, da reunião, do compartilhamento. Então, eu tenho como expectativa que o Fórum de Missões do Nordeste esse ano será tão eficaz como foi no passado, se nós não pudermos estar nas ruas, se não pode haver aglomeração, mas pode haver proclamação, pode haver palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de assistir aí essa maravilhosa entrevista com o pastor Salles e o pastor Raimundo, e o pastor Antônio José, não é? Entrevista maravilhosa sobre o Nordeste para Cristo desse ano. E agora nós vamos receber a missionária Yala Diniz com o clamor missionário pela rede de oração por missões. Missionária Yala, Pai do Senhor, seja bem-vinda e a partir de agora com você, o clamor missionário. A paz do Senhor, pastor Francisco, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando em mais um programa Missões em Foco. E esse momento é o momento do clamor missionário. Te convido a orar comigo pela causa missionária. Antes, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo 18, esse capítulo inicia como uma parábola que Jesus conta sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele conta sobre um juiz que era iníquo, mas que ouviu o pedido, o clamor de uma viúva, simplesmente por tanto ela ter insistido que ele resolvesse, solucionasse a causa dela. E aí no versículo 7, ele diz: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite?" Se um juiz iníquo atende o clamor de uma viúva, imagine o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele atenderá o nosso clamor, Ele atenderá o seu clamor. Continue clamando dia e noite. Continue orando, porque o Senhor, Ele está te ouvindo. Precisamos romper em fé, como fez Abraão, que aguardou confiadamente a sua promessa e alcançou a sua promessa. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós temos um alvo. Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo. Nosso alvo é chegar no céu. Nosso alvo é levar o máximo de pessoas possíveis a chegar ao céu. Isso é fazer missões, é expandir o reino de Deus. Isso é possível também através das nossas orações. Não podemos negligenciar a realidade de que há uma batalha espiritual. Precisamos sempre estar com essa realidade bem viva na nossa mente. Há uma batalha nesse momento te impedindo de orar. Sempre haverá, até o dia em que o Senhor nos levará para estar com Ele para sempre. E para concluir essa palavra, eu te peço que tu possas considerar o tempo de Deus na tua vida. O tempo de Deus é perfeito. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. E no tempo dele, todas as coisas são solucionadas, são esclarecidas.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie no tempo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar, primeiramente, pelo Nordeste para Cristo. Este ano acontecerá entre o dia 12 de agosto a 12 de setembro, será um mês de oração por missões, em que nós estaremos clamando a Deus por todas as necessidades da obra missionária em todo o Nordeste. Todos os dias terão pedidos de oração, serão espalhados nas redes sociais, os motivos de oração, você vai estar recebendo e você vai estar conosco orando em nome de Jesus. E dia 12 de setembro, um grande impacto missionário em todo o Nordeste e vai ser lindo para a glória de Deus. Oremos também pelo Fórum de Missões Kids, que vai acontecer dia 8 de agosto, será transmitido online e nós queremos que o maior número de pessoas, o maior número de crianças sejam alcançadas e que Deus faça grandes coisas através desse trabalho também, em nome de Jesus. Eu tenho aqui um pedido do missionário João Arouxa, ele é do povoado Lagoas, município de Tasso Fragoso, pastoreado pelo pastor Hélio Abreu. E ele pede oração pela sua irmã, Ivanilde, irmã do missionário João Arouxa. Ela está enferma e ela está hospitalizada, até o momento em que ele me pediu a oração, eles ainda não tinham conseguido um leito de UTI para ela aqui em São Luís, mas estavam lutando. Esperamos que já tenham conseguido e vamos orar pela irmã Ivanilde, em nome de Jesus, para Deus sarar, para Deus curar, para Deus levantar do leito da enfermidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua grande graça e misericórdia que é sobre nós todos os dias. Agradecemos pelo teu perdão, agradecemos pela salvação, agradecemos, ó Deus, porque todos os dias o Senhor nos dá novas oportunidades para expandir o teu reino, para fazer a tua obra. E nós queremos, Senhor, louvar a Ti por essa iniciativa, essa campanha, o Nordeste para Cristo. Deus querido, em que todo o Nordeste se mobilizará para estar orando, para estar intercedendo, para estar clamando a Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor escuta as nossas orações e no seu tempo o Senhor responderá. Oramos, Senhor, pelo dia 12 de setembro, um dia de impacto evangelístico em todo o Nordeste. Que seja tremendo para a Tua glória e louvor. Que muitas vidas possam ser libertas. Que salvação possa ser vista. Que libertação de vidas possa ser acontecer, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelo Fórum de Missões Kids, que será no dia 8 de agosto. Pai querido, abençoa toda a equipe que vai estar trabalhando nesse dia, que vai estar realizando esse evento tão importante para alcançar nossas crianças. Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor gere um impacto tremendo no reino de Deus através desse trabalho. Nós oramos pela irmã do missionário João Arouxa, pela irmã Ivanilde, que o Senhor venha tratar, curar. Nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus, que cada célula do seu corpo seja restaurada. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que ela seja curada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, aí, após este maravilhoso clamor missionário, cremos que Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Nós estamos chegando ao fim do Missões em Foco deste sábado. Quero agradecer a sua preciosa participação conosco até agora, você que entrou no chat, interagiu aí com a gente, você que está nos acompanhando, e eu quero lembrar você, a Mobilização Missionária 2020 acontece neste período até 13 de setembro, várias igrejas estão fazendo, outras já fizeram,
já estão prestando conta, e eu quero pedir a você que você agende esta data, a segunda data da Mobilização Missionária 2020, 13 de setembro. É o Dia Nacional de Missões e é o dia em que a Semadema está promovendo o segundo dia D das missões aqui no Maranhão, com um dia de oração e jejum e arrecadação de uma grande oferta missionária para investimentos 2020-2021, a segunda data da mobilização deste ano. Não deixe de participar, eu conto com a sua participação. Eu fico por aqui com Missões em Foco deste sábado. Até sábado com mais uma edição deste programa para despertar a sua consciência missionária e edificar a sua vida. Até sábado, em nome de Jesus.